Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 41º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro A Mulher em Mim, da Britney Spears. Livro que saiu agora em outubro de 2023 pela editora Buzz. Ele é tradução da Cristiane Maruyama e custa R$ 120 isso aqui. Ele é capa dura e tal, pra quem não viu o livro, ele é todo rosa por dentro. Mas eu não acho que compensa esse valor por isso aqui. E eu ouvi falar que existe um PDF dele, e se você me perguntar no particular, talvez eu saiba onde encontrar. Fica a dica para vocês. Primeira coisa que eu vou esclarecer aqui no vídeo é uma informação que todo mundo que já leu deve ter se questionado, que é: a Britney escreveu isso aqui sozinha? E obviamente não, né, gente? E eu fui atrás dessa informação e não é só um ghostwriter, não foi o chat GPT. Ela teve a ajuda de um grupo de escritores, que eu vou ler o nome deles porque eu acho que mesmo que eles tenham aceitado que o livro seja publicado, que o livro fosse publicado sem o nome deles, eu tenho que ler porque eles escreveram o livro também, né? São eles Ada Calhoun, Sam Lansky e Luke Dempsey. E aí a gente tem. É muito óbvio que a Britney precisava de ajuda para organizar o livro, assim, os capítulos, dividir as coisas, escrever, reescrever. Mas no fim das contas, gente, eu juro que eu vejo um relato honesto nessa palhaçada. É óbvio que o livro ele é totalmente comercial, ele tem capítulos pequenos, ele tem uma linguagem que é muito fácil de ler, assim, ele flui que nem água e ele vende que nem água também. Mas eu acho que tem uma história por trás dele que é muito marcante. Uma história que eu digo que é honesta também até nos detalhes, quando a Britney, por exemplo, fala que ela fala que ela sabe que se veste mal, ela fala que sabe que posta umas coisas estranhas nas redes sociais. E é isso mesmo, pra quem vê assim e não entende o contexto de tudo, é bizarro, assim, ela parece estar totalmente deslocada do mundo, mas depois de ler esse livro, eu juro que eu só quero que ela faça o que ela quiser da vida, sabe? Eu acho que você fica muito com essa sensação depois que você termina o livro. Você quer que ela seja livre pra fazer o que ela quiser. Você entende muito a questão de nudez dela, porque ela posta umas fotos meio semi-nua, assim. Mas, de qualquer forma, o relato é honesto também, porque é uma história muito pesada. E eu acho que ela até relevou algumas coisas para publicar esse livro. Ela perdoa as pessoas, assim, ela não perdoa totalmente, né, durante o livro, mas ela releva muita coisa. E ela sofreu muito. E ela já sofreria muito dentro da indústria musical, mesmo se ela tivesse uma família estruturada. Mas ela não tinha rede de apoio, na verdade ela tinha o contrário disso. Para quem não sabe, a Britney ela passou por uma tutela, uma curatela, que é a família que impôs. E assim, a indústria musical, eu acho que é importante ressaltar uma coisa antes de eu comentar da família. A indústria musical, ela é totalmente perniciosa, assim, ela é uma coisa muito tóxica, porque ela te transforma em um produto de uma forma muito. Ela não vai se questionar se você é humano, assim, inclusive na página. Qual página? Na página 104 do livro, a própria Britney fala: por que era tão fácil para todos se esquecerem de que eu era um ser humano? Porque você é um produto, você é uma imagem, você não conhece as pessoas que estão comprando o ingresso para ir no seu show. E eu lembro de um vídeo da senhorita Bira, do canal O Algoritmo da Imagem, a gaiola de ouro, esse vídeo. Ela fala que, assim, não é porque uma pessoa tem muito talento, que ou é muito bonita, que ela vai estar ali naquele lugar de destaque, que ela vai ser famosa, sabe? É porque investiram dinheiro nela e se não fosse a Britney, seria outra pessoa, moldada para ser aquela embalagem ali. E a Britney, ela parece um pouco ingênua ainda, mesmo tendo passado por tudo que ela passou. O livro dá uma ideia de ingenuidade em relação ao destaque que ela tem. Não falando que ela não é talentosa de nenhum jeito, que ela não se destaca frente a outras pessoas que buscaram essa carreira, mas no fim do dia, se não fosse ela, seria outra pessoa. E ao mesmo tempo, se não fosse a história dela, podia ser uma história pior.
Mas era mais provável que fosse uma história melhor, porque Jesus Cristo, a família dela é uma bagunça. O livro deixa isso assim. Eu já achava preocupante, mas lendo o livro você fica muito aflito. É um livro muito aflitivo. Uma hora eu ficava assim. Sabe aquele filme Mãe com a Jennifer Lawrence? É aquele sentimento de que as pessoas vão invadindo a vida da Britney e vão fazendo o que bem entendem e ela meio que não pode fazer nada a respeito daquilo durante anos. E é bizarro, assim, é muito, muito triste. É um livro. Eu tenho uma amiga que chorou lendo esse livro e eu entendo ela. Existem outras coisas que eu ainda vou comentar que também são motivo de choro, mas mais do que isso, o livro é uma mensagem de esperança que eu acho que a Britney ela queria muito focar nessa parte do amor, das coisas boas. Ela fala nas redes sociais, inclusive após a publicação do livro, que ela queria que as pessoas focassem ainda mais no que tem de bom aqui. E o que mais se destacou no fim do dia realmente foram as polêmicas. Eu acho que isso vendeu muito, obviamente por causa do Justin Timberlake, assim, eu acho. É, e mereceu o hate que recebeu, honestamente. Só que eu vou ler também o que justifica o título desse livro, que eu acho que tá na página 199 e é um jeito muito bom de descrever o livro como um todo, eu diria. Abre aspas. A mulher em mim foi colocada em segundo plano por muito tempo. Queriam que eu fosse ousado no palco, me diziam como eu deveria agir e que deveria ser um robô o resto do tempo. Senti que todos os melhores segredos da vida eram proibidos para mim, aqueles pecados essenciais de indulgência e aventura que nos tornam humanos. Eles queriam tirar de mim tudo o que era especial e me manter em uma rotina restrita. Isso era a morte para minha criatividade como artista. Esse é o livro, é essa jornada em que ela vai entender que realmente ela era um robô. E se você, assim, parte de mim enxergava a Britney como, sei lá, alguém que tá dançando ali, alguém que tá performando totalmente sei lá, a música pop. E essa palavra artista, eu acho que ela vem com uma carga muito forte pra gente, especialmente pessoas que têm mais, sei lá, contato com a academia, assim, ou pensam em artistas, sei lá, você pensa na Maria Bethânia, você pensa em pessoas que levam a arte muito a sério. Mas a Britney foi uma pessoa que trabalhou durante muito tempo, e assim, ela trabalhava mesmo, fez turnês enormes, mesmo quando ela não queria fazer um show. E ela se esforçava, de certa forma, mesmo que ela seja a imagem capitalista, assim, de uma princesa do pop, o que eu acho interessante é que se você for no Spotify dela, você vai ver que as músicas mais ouvidas são justamente do período em que ela não estava sob a tutela do pai. Vão ser, ironicamente, as músicas que ela teve alguma voz para produzir, para ajudar a produzir, em que ela deu ideias, em que ela realmente teve alguma participação ali como artista. Então, você aprende durante esse livro também a reconhecer que a Britney não era tão manipulável assim, que ela não foi uma pessoa, apesar de totalmente criada em volta desse show business assim, ela ainda queria falar algumas coisas, e isso é o que mais se destaca na obra dela, coincidentemente ou não. O livro, como livro, eu ainda preciso comentar que ele tem muitas palavras comidas, assim, em excesso, ou palavras a mais, tipo, às vezes aparecia palavra repetida, assim, e eu achei isso um detalhe muito fácil de corrigir numa edição. Eu acho que o livro foi feito às pressas, assim, e R$ 120, gente, eu acho que não dava pra fazer um trem melhor que justificasse o preço disso aqui também, né? E o livro, eu acho que ele. Um outro detalhe que eu não sei quem que errou exatamente, porque tanta gente deu pitaco na construção desse livro, é que ele tem personagens mal introduzidos e mal desenvolvidos. Ó, isso é uma grande novidade, que o livro não teria uma preocupação em criar uma narrativa tão bem costurada. E mesmo com essa expectativa, eu acho que, por exemplo, um amigo dela que chama Cade, eu não entendi de onde ele saiu, ele era amigo de onde, de repente ele estava no meio do livro. E o ex dela também, que no livro ainda ela era noiva dele, o Hassan, ou Hassan, perdão, ele.
ele surge num momento da vida da Britney em que era muito difícil se aproximar dela por causa dessa tutela em volta dela. E não explica como que ele ficou noivo dela logo nesse período da vida dela, então eu fiquei muito confuso. Mas tirando esses erros, considerando toda a história da Britney, considerando que é uma história bem dramática, assim, com nossa, muitos absurdos. Se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que ele é ok dentro do que ele se propõe. Ele é um livro que não é que ele é esquecível, mas ele, como livro, ele podia ser um vídeo no YouTube de alguém narrando a vida dela. Eu acho que não tem tanta coisa que o formato livro agrega a essa história, honestamente. Eu acho que, sei lá, é um trem que você vai ler muito rápido, você vai absorver algumas informações, mas não é um livro, assim, muito interessante, não é aquela coisa, não me atiça. E eu, assim, né, obviamente, né, eu não recomendo você comprar isso aqui de jeito nenhum, não compre. Pega emprestado de alguém, arranja de outro jeito aí, mas eu digo também porque é um livro que passa muito rápido, você lê por osmose, assim, você encosta no livro sem querer, você leu 50 páginas. Juro que tinha hora que eu pegava o livro pra, sei lá, tô com 15 minutos aqui, vou ler 3 páginas. Eu li umas 20 sem querer, juro, eu leio muito devagar, mas mais do que isso também, eu recomendo, assim, se você gosta da Britney, se você é fã, se você realmente tem um interesse nessa história, mas não é um livro que, assim, se você não conhece a história dela, vai ser uma coisa que vai agregar tanto na sua vida. Vê um vídeo no YouTube que resume que resume esse livro, tipo, vai matar a sua curiosidade e vai ser o suficiente, sabe? O formato livro não é tão importante para a história que está sendo contada, na minha opinião. E agora vamos para os spoilers leves, em que eu vou falar algumas coisas desse livro, e depois os spoilers pesados também, que aí vai valer tudo e eu vou xingar uma galera. Bem, nos spoilers leves eu vou aproveitar para basicamente comentar as principais polêmicas desse livro, porque ele foi publicado, inclusive eu já vou comentar uma coisa. O pré-lançamento desse livro, para mim, acabou com a experiência de ler ele e ter alguma surpresa. Eu acho que o pré-lançamento fez com que o livro perdesse muita coisa. Praticamente todos os acontecimentos marcantes do livro, que realmente seriam pontos de pico, assim, de tensão, eu já sabia que iam acontecer. Então, nossa, eu fiquei muito chateado, assim. Eu acho que a divulgação podia ter poupado umas informações, porque, assim, a partir do momento que falaram que tinha um aborto nesse livro, que o Timberlake tinha obrigado a Britney a fazer um aborto, o livro vendeu muito, foi pro topo das listas, sei lá. Ok. Mas ao mesmo tempo, se o crescimento fosse orgânico, se as pessoas fossem descobrindo aos poucos esse absurdo, sabe? Eu acho que o livro teria vendido tanto ou até mais, porque teria também informação para as pessoas descobrirem. E eu não gosto dessa ideia de dar tudo mastigado para as pessoas, especialmente um livro que já é tão fácil de ler, sabe? E aí eu fiquei chateado com isso. Eu li o livro esperando que viesse alguma coisa nova, mas não tem tanta coisa nova para quem, sei lá, leu uma notícia falando do livro, porque você sabe de um trem da família, você sabe do trem do Justin Timberlake. E, sabe, as principais informações você já tinha acesso se você procurou sobre esse livro na internet. Mas mesmo assim, eu acho que a descrição do aborto é muito triste, gente. A dor que a Britney descreve do dia que ela fez o aborto é assim, é de quebrar o coração. É uma coisa cortante, assim, é uma imagem devastadora. É muito triste, porque ela não queria fazer aquilo e ela era muito nova. E fica muito evidente a falta de apoio que ela tinha. Eu já falei isso e o vídeo vai ser basicamente sobre essa falta de estrutura na vida dela, enquanto ela tinha que lidar com muita coisa. Mas a família dela, eu preciso separar os três personagens principais, que é a família nuclear, né? A gente vai ter a Jamie Lynn, que é a irmã mais nova da Britney, a que faz os 101 e tal. E a Jamie Lynn, ela é uma menina mimada. Essa é a descrição.
que a própria Britney dá aqui no livro, mas é surreal o quanto a Jamie Lynn é mal agradecida pelo que a Britney fez pela família, porque a família não era uma família rica, assim, mas mais do que isso, a Jamie Lynn, ela também escreveu um livro que foi publicado recentemente. Eu não vou colocar o nome desse livro aqui, eu não vou divulgar ele de qualquer forma. Se você quiser ir atrás, você vai ter o trabalhinho de ir atrás. Mas a Jamie Lynn era uma pessoa que podia muito ser aquela que estivesse do lado da Britney, assim, aquela que ajudaria ela, mas, nossa, ela abandonou a Britney de uma forma surreal e ficou muito evidente que ela não estava assim, o descaso dos familiares com a Britney é tão fora. Não é que, assim, eu já critiquei a instituição família aqui no canal, né? Mas o descaso deles é além, sabe? São inimigos da Britney durante a vida dela. E aí a gente tem o pai, que talvez seja a pior pessoa nessa história, por quê? Porque eu não sabia que ele era um pai ausente antes dele voltar para a vida da Britney e tomar o controle total de tudo. Mas os toques de crueldade desse homem são fora do normal, assim. Você tem uma pessoa que era um alcoólatra, que não era um pai presente, assim, no sentido de ser ausente fisicamente, uma pessoa que sumia da vida delas durante meses, assim, elas ficavam agradecidas quando ele sumia, porque era um estresse a menos na vida. Mas também a gente tem um pai que em um momento conseguiu um pouco de estabilidade financeira para a família, depois faliu tudo de novo. E assim, ele sumiu durante anos. E ele só voltou pra fuder a vida dela. E no que ele volta pra fuder a vida dela, ele chega a falar assim: eu sou a Britney Spears agora. E toda a manipulação que acontece, gente, é tão. É surreal. A Britney, ela realmente viveu um cárcere privado durante essa tutela. Eu tô falando isso nos spoilers leves e não nos spoilers pesados, porque spoilers pesados vão ser coisas mais pessoais, assim, da vida dela. E até porque o caso, todo mundo sabe que é absurdo, que ela viveu e tal. Inclusive, eu vou ler aqui na página 181 um resumo do absurdo que é uma pessoa ser levada a esse tipo de regime, assim, porque ela trabalhou normalmente, né? E aí, abre aspas aqui no livro, página 181. A curatela foi estabelecida porque, supostamente, eu era incapaz de fazer qualquer coisa. Me alimentar, gastar meu próprio dinheiro, ser mãe, qualquer coisa. Então, por que, após algumas semanas, me fizeram participar de episódios de programas de televisão e em seguida me mandaram sair em uma extenuante turnê mundial? Gente, ela foi dita como incapaz legalmente de conduzir a própria carreira. E no instante seguinte, assim, no dia seguinte, eles já estavam fazendo com que ela trabalhasse para dar dinheiro para eles aos milhões, assim, milhões e milhões. Qual que é a lógica disso? Da pessoa estar incapaz, você quer proteger ela legalmente dela mesma, mas aí ela é obrigada a trabalhar para os outros? Eu achei esse trem ter sido legal é surreal. Eu achei a Britney assim, eu sou um pouco contra a ideia do perdão cristão e tal. Eu acho que é um conceito muito complicado. Mas na página 14 do livro, ela fala assim, abre aspas, em relação ao pai. Sei que o trauma, em parte, explica o jeito que ele agia com os meus irmãos e comigo. Como você ainda tem coragem de reconhecer. Assim, eu gosto que ela reconheça que o pai foi alguém traumatizado na vida dele. Ele teve o avô dela, que era pai do pai, foi um homem muito exigente, um homem para quem o pai dela nunca era suficiente, alguém que sempre fazia tudo errado, que não conseguiu alcançar as coisas que o próprio pai queria que ele alcançasse. E assim, fica evidente que ele passou esse trauma para frente, né? Que ele repetiu o que o pai fez com os filhos. Ele, especialmente com o filho homem, que inclusive é alguém que se perde no meio do livro, na minha opinião, que é o Jacob. Mas, assim, o personagem pai, se a Britney falasse, olha, eu não vou perdoar nada, eu não consigo enxergar um motivo para você ter feito minha vida um inferno,
durante anos só por causa de dinheiro. Assim, fica óbvio que é por causa de dinheiro, ela fala isso no livro também, que tipo, não tem nenhuma dúvida. Mas mais do que isso, eu acho que o livro ele dá todos os motivos pra ela nem ter que fazer nenhuma ressalva em relação ao pai. Ele foi um enormíssimo filho da puta. E agora eu vou falar da mãe, porque ela era alguém que eu cheguei a me questionar se ela tinha morrido, porque a gente ouvia falar muito do pai durante esse processo da tentativa de quebrar com a curatela que a Britney estava sofrendo ali, que ela estava imposta. Mas a mãe, ela existia, a mãe está viva e a mãe ajudou nessa porcaria. A mãe ajudou de um jeito meio assim. Primeiramente, ela parecia mais tá aceitando o negócio, ela não era tão proativa na exploração da Britney, mas também deixava acontecer. Só que o problema mesmo é que a mãe da Britney, logo no início, isso já era um claro sinal de que ela ia fazer qualquer coisa por dinheiro também. Ela também lançou um livro, que eu também não vou colocar aqui o nome, se você quiser ir atrás, boa sorte. Ela também fez um livro falando sobre o período em que a Britney estava super mal. O período em que a Britney basicamente teve aquelas fotos que ficaram famosas, dela com a cabeça raspada, dela com o guarda-chuva e tal. E ela foi em programa de auditório, assim, divulgar um livro falando sobre como esse período tinha sido difícil para ela mesma, jogando a filha debaixo do ônibus, assim, jogando a filha para os leões, falando sobre. Sabe, a mulher teve a pachorra de falar da própria filha num livro e não ajudar a filha. E a mãe dela também teve problemas com o marido, obviamente, né? Se ele sumiu da vida das filhas, ele também tinha sumido da vida da própria mulher. Só que, pra ajudar nessa palhaçada enorme que foi a vida da Britney durante esses anos, eles tinham se divorciado e eles voltaram ao casamento durante o período de tutela. Não sei se pra garantir que o dinheiro ia ficar entre eles, assim, mas, nossa, eu achei isso tão nojento ela ter a coragem de voltar com um homem que. Nossa, foi horrível. Acho que ninguém salva nessa família tirando a Britney, né? Porque deixar com que alguém na sua família tenha a própria vida controlada no nível assim, do quando você vai no banheiro, você tá sendo controlado. O que você come é tudo regrado. Ninguém segue uma dieta própria. Imagina uma dieta colocada por outra pessoa, assim. É realmente uma prisão, né? Assim, é uma prisão de luxo, é uma gaiola de ouro. É, mas assim. Mas até o terapeuta, gente, eles faziam a Britney ir na terapia. Quem diria? Mas faziam a Britney ir na terapia e o próprio terapeuta tava no esquema pra fazer com que ela parecesse doida. Assim, eles acusavam a Britney, por exemplo, de ser uma alcoólatra e eles não deixavam ela beber. Sabe o nível de falta de noção dessa família? Nossa. E assim, o livro tem muitos absurdos e eu não vou me estender nas coisas. Eu acho que eu não comentei o suficiente o quanto o Justin Timberlake também foi uma péssima pessoa que explorou a Britney não só no sentido do relacionamento deles ter sido de fachada, em parte, assim. Eles podem ter se amado, mas a partir de um momento o Justin tava ali pelos holofotes. E obrigar uma mulher a fazer um aborto, eu nem tenho comentários, mas também o fato dele ter lançado um álbum logo depois do término, falando como se ela tivesse traído ele assim aos montes, como se ela fosse uma vagabunda, assim, sendo que ele era quem traía. Honestamente, o karma que tá chegando agora na vida dele, eu não consigo, assim, ai, nossa, temos que perdoar. Eu não. Pode começar então perdoando, pode começar segurando suas pedras, porque, nossa, o jeito que ele tratou ela durante esse tempo todo é surreal. E agora eu vou para os spoilers pesados em que eu vou comentar as coisas que mais se destacaram para mim no livro, que eu não tinha ouvido falar, coisas que realmente saltaram aos meus olhos, tanto negativamente quanto positivamente. E vamos lá. O início do livro, ele trouxe uma imagem muito forte que me surpreendeu muito, que foi quando a Britney estava resgatando a história da família dela, e ela comenta sobre a avó Jean.
A Jean, ela foi uma mulher que foi colocada contra a sua vontade no manicômio. Ela foi submetida a um tratamento com lítio, que na época devia ser assim, em proporções totalmente absurdas. Ela ficou assim, destroçada, ela teve a vida destruída por causa disso. E ela se suicidou na frente do túmulo do próprio filho, que tinha morrido quando ele era um bebê. Isso se assemelha, de certa forma, à história da Britney. A Britney também foi colocada contra a própria vontade em instituições como clínicas de reabilitação, mesmo que ela não fosse viciada em nada. Inclusive, o que fez com que o movimento Free Britney surgisse foi uma dessas internações totalmente descabidas, em que colocaram a Britney num lugar, mesmo ela não tendo nenhum problema com nenhum tipo de substância, nenhum tipo de vício. Mas a Britney também foi colocada sob um tratamento com lítio e ela também tinha um apego aos filhos muito forte e que poderia ter feito ela, assim, no caso da Britney foi o que salvou ela. Ela disse que ela aguentou tudo por causa dos filhos. Ela fez isso tudo por causa dos filhos. Ela fala assim no livro: você deve estar se perguntando por que que eu aguentei isso tudo. E ela fala porque eu queria meus filhos ali, eles estavam tentando me afastar deles, e era o único jeito de eu tentar me manter por perto. E assim, poderia também ter sido o que causaria a morte dela. Muita gente se pergunta como a Britney não se matou. E honestamente, o livro dá essa impressão de que ela poderia muito bem ter se matado porque eles destruíram, eles simplesmente acabaram com a vida dela, ela só era um robô durante muito tempo. E esse amor pelos filhos fica muito evidente quando a gente vai ter o contexto das principais polêmicas da vida dela, que eu diria que foi quando ela raspou a cabeça e quando ela quase agrediu um paparazzi. Mas assim, vamos ao cenário. Você é uma estrela do pop, você é uma pessoa de destaque na indústria musical, na mídia. A mídia quer te sugar assim de uma forma totalmente vil. E aí você tem seu primeiro filho. Você tem seu primeiro filho, passam 3 meses, você tem seu segundo filho. Você tem depressão pós-parto, você já não sabe mais de qual gravidez que é, mas tentam afastar seus filhos de você enquanto eles ainda não têm nem 2 anos. Tentam afastar seus filhos de você, sendo que quem tenta isso é o próprio ex-marido dela, o pai dos filhos. E no que tentam afastar você dos seus filhos, começam a tratar você como uma doida, começam a tratar você como uma pessoa descompensada, e você começa a ficar descompensado justamente por estar sendo tratado como uma ameaça aos seus filhos, sendo que você nunca fez nada. E você ama tanto seus filhos que você quer ficar perto, mas ao mesmo tempo os paparazzi não param de tentar invadir sua vida, seu espaço pessoal. Nada na vida dela era privado e nossa, assim, quando você vê o contexto de, assim, por que que a Britney, por exemplo, raspou a cabeça, é porque ela estava exausta, ela já não tinha mais nenhuma alternativa a não ser entregar para os paparazzi o que eles estavam pedindo, assim, algum escândalo, alguma coisa, que parassem de falar do corpo dela, do cabelo. Ela falou: eu queria ficar feia para que parassem de falar de mim, para que parassem de cobrar de mim algum tipo de beleza. O dia que ela pegou o guarda-chuva era um dia que um paparazzi queria tanto uma foto, assim, queria tanto dinheiro da foto, que ele não teve dó nenhuma dela, ele foi absurdamente cruel, até chegar num ponto em que ela explodiu, assim, e ela foi muito paciente, gente. Eu, assim, um exemplo de paciência é Britney Spears. Nossa senhora, o quanto ela aguentou. É surreal. Essa depressão pós-parto que ela teve, eu já não sei como que ela conseguiu sair disso com tudo que aconteceu. E eu não gosto de falar, até porque ela também fala que não gosta que falem assim, que ela foi uma pessoa forte. Eu queria muito que ela não tivesse passado por isso. E, e eu acho muito bonito também como ela se agarrou a algumas pequenas coisas para aguentar passar por tudo isso. Eu acho muito legal o jeito que ela fala dos próprios filhos. Ela fala deles com muito amor, muito, muito amor. O livro é dedicado a eles. E ela fala também de crianças num sentido mais geral, assim, porque teve uma época que ela deu aulas de dança para crianças. E ela fala que a energia daquelas crianças era incrível para ela, porque eram pessoas que não estavam ali para julgar ela como ela estava acostumada.
eram seres que estavam ali para dar amor e eram pacientes com ela e que aquilo tocava ela profundamente. Eu já comentei no vídeo que colocaram ela no Alcoólicos Anônimos, mesmo que ela não bebesse. E ela também encontrou pessoas no ar que foram mulheres muito inspiradoras para ela, mulheres que tinham histórias é, realmente tocantes para Britney. E foi muito legal ver como a Britney ela enxergava esperança, assim. Ela, de certa forma, buscava um pouco Deus no meio disso. Ela tinha que procurar alguma coisa em que se agarrar nesse período que durou, assim, 13 anos. Ela sendo controlada, de falarem o que você tem que fazer todo santo dia. Ela só falava, ok, me manda, mostra minha agenda, assim. E era tudo preenchido, ela não tinha um espaço de descanso, ela não tinha voz para falar nada. Ela viveu 13 anos da vida dela como uma máquina e não tem como terminar esse vídeo sem admirar, de certa forma, o que a Britney foi, assim, como ela conseguiu dar a volta por cima, mas não no sentido de superação. Eu não acho que a gente tem que ver as histórias dessa forma, mas feliz que ela tá viva. Eu fico feliz que ela tá viva de verdade. É um livro que você fica aliviado que ela não tá mais sob o controle desse pai, dessa mãe ou dessa irmã. Ela não tem mais contato com essas pessoas e ela tá aproveitando o dinheiro dela porque ela trabalhou muito, gente. Assim, foram tantas turnês mundiais que é doentio, assim. E eu fico muito feliz que agora ela tem paz. Esse é um grande ponto do livro. E vamos concluir esse vídeo falando só uma mensagem final, assim, mas acho que vocês já entenderam a ideia. Britney Spears sofreu muito e ela merece respeito. Mesmo que o livro tenha toques de artificialidade, de superficialidade, eu acredito que ele tem uma história potente por trás. O sonho era que ele não fosse uma história de superação, mas sim uma história saudável, de alguém que buscou a fama porque queria dançar e cantar, e só isso, assim. Mas tem muita coisa nas entrelinhas, tem muitos absurdos aqui, e eu espero mesmo que a Britney continue no caminho que ela tá hoje, buscando se curar disso tudo, o que vai levar uma vida inteira, né? Mas eu acho que ela tem muito potencial para realmente ficar em paz, que é o que ela merece. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Peço que você curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até semana que vem que eu vou comentar um novo livro. Até mais, um beijo, um abraço pra vocês, gente.